E assim que eu tive, né, o privilégio de ser reconhecida como indígena, quando minha filha nasceu, eu falei, eu quero que ela conheça a sua origem, a sua identidade, eu quero crescer ela, conhecendo a cultura do povo dela e também entendendo que o povo dela é um povo forte e que vencemos, né, apesar das lutas e das dificuldades que não é as pessoas ou a sociedade que tem que te dizer para onde a gente vai. A gente tem que saber para onde a gente quer chegar e o lugar do indígena é onde ele quiser. Bom dia, eu sou Ana, o meu nome de branco e o meu indígena é Kenaré. Né? Eu sou da comunidade remanescente dos Mongoiós, né? Sou a primeira indígena, né, aqui da minha comunidade reconhecida. E tenho 1,63 m, né, 58 quilos, e o meu nome Kenaré significa o nome de uma árvore que se chama Jurema, né? E aí quando eu fui pesquisar, assim que eu me declarei como indígena, que eu sempre soube que eu era, e aí eu fui procurar para o meu cacique qual era o nome da Jurema no Pachorrã, que era a minha língua de origem. Aí ele falou que era Kenaré. Aí eu falei, eu quero ter o nome dessa árvore, porque ela é uma árvore que assim que chove, ela flora. E ela tem um cheiro, para mim, muito agradável. É muito prazeroso sentir aquele cheiro. E eu falei, às vezes eu pareço isso. Porque às vezes as pessoas, eu tenho o meu estilo próprio, a questão da minha cultura, do meu povo, que eu conheço a moda, sei como é a moda, mas não é um estilo que me faz bem. Eu tenho o meu próprio, e às vezes isso acaba sendo gatilho para as pessoas. E aí eu me entendi como uma jurema. Quero ensinar para minha filha que é importante você ser capaz, independente do meio onde você nasceu, e eu quero ensinar a minha filha esse caminho, o caminho de procurar ser um ser humano melhor, porque eu acredito que o papel da gente na sociedade é procurar ser um ser humano melhor. Então, é o objetivo que eu tenho para a minha comunidade e para a gente, né? Assim, foi uma vitória ter registrado a minha filha como a primeira indígena, porque a gente tinha entrado para a história como não existia mais, né? Foi sucumbido. Não, a gente sempre teve aqui colocarmos nós como sociedade branca, mas é tanto que a comunidade foi reconhecida como quilombola. Então, hoje em dia existe o branco, existe o preto e existe o indígena. A questão do registro, assim que eu soube que estava grávida, né, a gente decidiu que a gente registraria a minha filha, né, com o nome indígena, que a gente queria começar o resgate. Eu sempre sonhei ser mãe desde criança, só que com o processo de quando eu adoeci, né? Aí eu tomava muita medicação controlada e era recomendado não ter filho. E aí tinha decidido que não teria, eu e meu esposo, a gente decidiu que a gente não teria. Só que como eu estava num processo de a fibromialgia estava muito avançada, eu estava com muita dor. Aí mesmo a gente se prevenindo, eu engravidei. E aí eu passei muito mal, mas aquela felicidade de saber que a gente estava gerando um novo ser era tão incrível que a gente soube, com 15 dias eu perdi a gravidez. Aí depois disso, eu e meu esposo, nós decidimos que a gente queria ter um filho, só que a gente ia procurar, né? Procurar médico, procurar uma forma da gente tentar ver, mesmo com problema de saúde e com a idade, a gente colocar Deus na frente e tentar. Recebendo logo a negativa da médica, que talvez não seria possível por conta da idade. Aí, quando eu e minha esposa a gente decidiu ter, a gente colocou na balança tudo isso. Aí a gente planejava, né, engravidar uns 6 meses depois. Engravidamos assim que começamos o tratamento. E aí veio a questão, a gente vai registrar como indígena. Aí, quando ela nasceu, a gente procurou o cartório, e aí a gente recebeu logo a negativa, né? Que não seria possível, uma questão de colocar a cor da raça por conta do preconceito, né? Porque as pessoas sofriam preconceito quando colocava na certidão de nascimento que era indígena. Só que a gente falou, não, a gente não está aqui para pensar na questão do preconceito. A gente está aqui para resgatar a questão da nossa história e a gente entender que nosso povo, ele é um povo importante. Então, quando eu procurei o nome da Keren, eu e meu esposo, a gente quis procurar um nome que ele representasse para a gente o que ela era para a gente. Keren Apuque Cama Goió de Jesus Teixeira Moreira. Aí nós homenageamos os nossos antepassados, e depois foi o nome da mãe, e depois da avó paterna e do avô.
Aí eu falei, eu quero um nome que começa com K. E quando eu fui lá, tinha uma que chamava Kézia, Gemínia e Querem Apuque. Aí eu falei, ó, Querem Apuque tá dispensado, porque eu acho que meu esposo não vai querer. Ele vai querer ou Gemima ou Querem, ou Kézia. Aí pronto, eu tava com esses dois. Aí eu falei, ô amor, é o seguinte, eu pensei que se eu tivesse uma filha, e eu acredito que minha filha vai ser uma filha, então eu quero que o nome seja assim. Aí ele falou, então tá bom. Aí quando eu falei Querem Apuque, ele apaixonou. E aí a gente foi procurar o significado. Existem várias variações, né, ao longo do tempo, mas ele é um nome hebraico e significa olhos que brilham. Aí eu falei, a nossa filha significa pra gente olhos que brilham, porque ela trouxe uma felicidade que é inexplicável. Então, foi esse a escolha do nome, né? Aí colocamos Querem Apuque e aí queremos homenagear os nossos antepassados, né? Tanto os Camacãs como os Mogoiós. E aí eu também coloquei o meu de Jesus, que na sociedade é considerado como nada, como ninguém, já recebi muita piada. Aí eu coloquei, aí ficou um nome super grande, mas foi um nome que a gente queria que representasse algo pra gente.